Fidelidade, quando ouvimos essa palavra, pensamos apenas em relacionamento amoroso e fidelidade conjugal. Mas hoje, nós vamos conversar sobre algo mais amplo. Eu sou o pastor Eduardo Henrique e esse é mais um podcast Conversando no Caminho. Um podcast que fala das questões da vida pela lente do Evangelho. Fidelidade, deixa eu te contar uma história. Você certamente ouviu falar de José do Egito. Aquele foi vendido pelos irmãos, como escravo, e chegou no Egito e ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era um homem poderoso na época. Potifar viu que tudo que José tocava, tudo que José fazia, dava certo, prosperava. Então Potifar confiou a José a sua casa, os seus negócios e tudo que dizia a respeito à vida dele. E José, tocando a sua vida e honrando a confiança de Potifar, seguiu em frente, até que a esposa de Potifar viu em José um jovem bonito, um jovem elegante, e assediou ele e tentou ter um caso com ele. Você encontra essa história no livro de Gênesis, capítulo 39. José, assim que foi assediado, ele disse, não, eu não posso, eu não vou fazer isso. E ele saiu correndo, a mulher ainda conseguiu segurá-lo pela capa e arrancou um pedaço. E logo em seguida, quando Potifar voltou para casa, disse que foi o contrário, que José tinha assediado ela, mostrou um pedaço da capa e por isso José foi preso e aí segue a história de José. Mas eu quero falar aqui sobre essa fidelidade. A fidelidade de José em 3 níveis. A primeira dela, a fidelidade de José a Deus. José era um homem temente a Deus. E ele sabia que não podia fazer as coisas que desagradam a Deus. Havia um pacto de José com Deus de fidelidade. Assim como eu e você precisamos ter o nosso pacto de fidelidade com Deus. Se eu e você sabemos que há algo que desagrada a Deus e mesmo assim nós fazemos isso, nós estamos quebrando esse pacto de fidelidade. É verdade que às vezes a gente escorrega, a gente fraqueja, mas isso não deve ser uma rotina, isso deve ser um descuido. E quando nós nos apercebemos disso, precisamos nos arrepender e pedir perdão e continuar a caminhada. Como está a tua fidelidade com Deus? Como você está mantendo isso? O segundo nível de fidelidade foi com o chefe, com o Potifar, com alguém que colocou responsabilidades na mão dele. Quando alguém colocar responsabilidades na sua mão, seja fiel. Isso serve para trabalho, quando algum chefe te confiar alguma missão, algum bem, alguma coisa, seja fiel, cumpra a sua parte, faça a sua parte. Quando algum amigo, algum colega te confiar um segredo, seja fiel, faça a sua parte. Isso é muito importante, a fidelidade às pessoas que confiam em nós. As pessoas que estão depositando em nós coisas que lhes são preciosas, independentemente de ser trabalho, de ser uma confidência, de ser um bem que alguém deixa com você para guardar. Você tem sido fiel às pessoas que depositam em você confiança, coisas que são preciosas para elas. Esse nível de fidelidade, infelizmente, nas relações tem decaído ao longo do tempo. As pessoas não estão preocupadas em ser fiéis, em honrar a confiança do outro. Se alguém confia em você, honre essa confiança. Seja fiel. E ser fiel não é aceitar tudo. É muitas vezes chegar para a pessoa e por uma questão de fidelidade, dizer, olha, eu discordo disso, eu acho que isso não é legal, eu acho que isso pode ser feito de outra forma. E eu quero ser fiel a você, abrindo o meu coração. E o terceiro nível de fidelidade de José foi a fidelidade consigo próprio. Nós precisamos entender que a fidelidade aos nossos princípios, aos nossos valores, é algo inegociável. Eu falei num dos episódios anteriores que quando a gente começa a negociar os nossos valores e a fazer coisas que vão contra os nossos valores, quando a gente começa a fazer coisas que o nosso coração fica inquieto, nós estamos brigando conosco mesmo. Estamos trazendo o inimigo para dentro de nós, que somos nós mesmos. A fidelidade é aquilo que nós acreditamos como princípios e valores, ela precisa ser mantida. Não negocie ela por pressão de ninguém. Só mude um princípio e um valor se Deus te mostrar, se estiver de acordo com a palavra. Se você percebeu que aquilo não era o que Deus queria, aí você pode mudar um princípio e um valor, mas não por pressão, não por ganância, não por ter algum ganho, não por obter alguma coisa de alguém.
Seja fiel aos seus princípios e aos seus valores. Mantenha-se fiel a Deus, a quem lhe confiar alguma coisa, e fiel a você mesmo. E você vai viver dias cada vez mais abençoados. E enquanto nós vamos nos esforçando para sermos fiéis, vamos continuar caminhando e conversando no caminho. Deus te abençoe.